Uma família é constituída geralmente de pais e filhos. Quanto mais filhos uma família tem, mais abençoada, enriquecida ela é, como nos diz o Salmo, que os filhos são herança do Senhor. Evidentemente que, com mais filhos, também esses pais precisam buscar mais sabedoria para saber lidar com as personalidades de cada filho. Nesta lição, nós aprenderemos como não tratar os filhos de maneira diferenciada, evitando rebeldia, ciúmes e contendas. Sejam todos bem-vindos ao programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Esta lição de número 2 falará sobre a predileção dos pais por um filho. Isso acontece em famílias que possuem pelo menos 2 filhos. E aquelas mais numerosas, com mais filhos, evidentemente o desafio aumenta ainda mais para não demonstrar predileção ou favoritismos. Observe que esta lição escolheu uma família com 2 filhos, porque a gente pode pensar que esses problemas de predileções ou de favoritismo são em famílias com 10, 12, 15 filhos. Não. Famílias pequenas e até ditas normais, no sentido de frequência, né? É normal a gente encontrar geralmente famílias com 2 filhos. E aí já pode haver o perigo da predileção e do favoritismo. Por isso os pais precisam estar sempre atentos à maneira como se comportam com os seus filhos, procurando ser o mais justo e equânime, promovendo igualdade no tratamento, no relacionamento com os filhos. Evidentemente que cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um aspecto cognitivo, uma característica peculiar, né, inerente de si. Isso faz parte da individualidade humana. Mas dentro do contexto familiar, essas individualidades da personalidade não devem ser utilizadas para promover um status diferenciado na maneira como os pais tratam os filhos em relação ao amor, em relação à misericórdia, em relação ao cuidado, ao zelo paternal e maternal. É um desafio para as famílias que os seus pais exerçam uma paternidade que reflita a paternidade do próprio Deus. Porque nós vamos observar que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus transmite o amor salvífico, a sua graça, a sua misericórdia, de maneira igual ao homem, não é assim? O homem, por vezes, é que responde diferente a Deus. Assim também é evidente que os filhos podem responder de maneira diferente aos pais. Há filhos mais carinhosos, que demonstram o amor, o afeto através de gestos, né? São filhos que abraçam, que beijam, que escrevem poemas, que fazem homenagens. É normal da sua personalidade. Por outro lado, há filhos mais reservados, que a sua personalidade não lhes permite demonstrar, eles não têm tanta facilidade em demonstrar isso através de beijos, de abraços, e de demais demonstrações externas do amor. Mas isso não significa que esses filhos não amem os seus pais. Talvez eles amam tanto quanto, ou podem até ter um amor ainda mais intenso, embora talvez isso não seja demonstrado. E às vezes os pais vão se apegando mais àquele filho que vive abraçando, vive beijando, e aquele outro filho mais seco, mais reservado, que se restringe mais à sua individualidade, por vezes vai sendo escanteado. E aí uma brecha muito grande se abre para o inimigo das nossas almas trabalhar em muitas famílias, colocando raiz de amargura, plantando um leve rancor, um sentimento de insegurança, de insatisfação no coração daquele filho, que começa a perceber os seus pais, e não só os pais, mas o seu irmão, de maneira diferente. E aí, muitas vezes, isso leva a um abismo que, em alguns contextos, se torna irreversível. E tudo não começa de um dia para a noite, queridos. É uma sucessão de fatos. Por isso, os pais precisam vigiar. A verdade prática diz que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, são atos que vão sendo colecionados ao longo dos anos. E o filho aí, quando chega na adolescência, na juventude, muitas vezes extravasa
todo aquele rancor que foi guardando ao longo dos anos por causa da maneira que os seus pais lhe trataram. Pegam um filho, abraçam, beijam e o outro recebe pontapés, recebe xingamentos e isso vai ferindo o coração da criança. Lembrando que toda criança, ela é carente de afago, ela é carente de beijo, de carinho, de reconhecimento, né? Isso é importante para a formação da criança. Agora, a criança não pode viver somente de beijos, abraços e carinho. Ela precisa ser disciplinada, ela precisa ouvir não, ela precisa saber lidar com a frustração, com a decepção, precisa reconhecer que na vida nem tudo vai ser como ela quer. Então, são os pais que dosam, que temperam todas essas experiências, tá bem? São alguns apontamentos reflexivos que você, professor, pode trazer para a sua aula. Esta lição usa como experiência os conflitos que se deram entre os filhos de Isaque com Rebeca, ali no capítulo 25 do livro do Gênesis. O trama familiar entre Esaú e Jacó. E aí, se você, professor, tiver biografias, né? Se você tiver manuais bíblicos que destacam a biografia dos personagens bíblicos, é muito importante dar uma lida, pegar um trecho, reproduzir lá para os alunos, para que eles construam na aula um conceito de como era a família de Isaque, as relações que se davam ali. E, evidentemente, o texto bíblico relata, registra isso de maneira explícita, embora resumido, mas fica explícito aqui que havia um racha dentro da casa de Isaque. Isaque tinha uma preferência explícita por Esaú e Rebeca tinha uma preferência explícita por Jacó. Então, se um dos pais tivesse predileção, preferência, favoritismo por um dos filhos, com certeza problemas ali já seriam instalados. Agora são os dois pais e cada um tendo predileção por um filho diferente. Então, as teias que vão se formando emaranham-se, trazendo um novelo de conflitos dentro daquela casa que vão trazer problemas seríssimos e problemas que vão até culminar numa distorção do encaminhamento do propósito de Deus para aquela família. Por que estou falando do propósito de Deus? Porque o conflito começa já no ventre de Rebeca. E o capítulo 25 nos mostra isso de maneira muito interessante. A leitura dos versos 19 até o 28, mas deixando aqui destacado o versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. O texto bíblico revela que as crianças, os fetos, já debatiam-se entre si dentro do ventre de Rebeca. Não foi uma gravidez, digamos assim, tranquila. Já tinha conflito ali dentro da madre. E a serva do Senhor vai perguntar: se é assim, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor: o que é que está acontecendo? Por que minha gravidez está desse jeito? O que é que está acontecendo comigo, dentro de mim, para que haja esta turbulência dentro do meu ventre? E a resposta de Deus Deus abre aqui a porta da revelação. Deus abre aqui a porta do seu plano de redenção, do seu plano eterno, em que aquelas duas crianças estavam diretamente ligadas com o desenrolar do plano da redenção de Deus. Não era um mero conflito, não era um ponto qualquer na história, mas era um fio dentro da tapeçaria do Senhor Jeová na construção do plano das eras. Isso é tremendo. E a resposta de Deus é: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A resposta de Deus não foi uma resposta trivial, não foi uma resposta comum.
A resposta de Deus revela qual era o plano e o propósito dele para aqueles meninos e, evidentemente, para toda a família. Com essa resposta, Rebeca e Isaac já tinham conteúdo suficiente para aceitar os caminhos de Deus para a sua família e obedecer. Mas, infelizmente, não deram ouvido à revelação divina e vão contribuir para incitar cada vez mais a dissensão e a contenda dentro da própria casa. Observe que Deus, quando fala, não deixa dúvidas. A resposta do Senhor aqui foi: o maior servirá ao menor. Então, não era a ideia, a opinião e a vontade dos pais, mas era a de Deus. E se era Deus que estava falando, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, Deus não falha, Deus não erra, então devemos aceitar confiantemente de que o que Deus está falando é o melhor para nós. Mas aí o que é que acontece? Esaú conquista um espaço no coração do seu pai. E, evidentemente, Jacó vai conquistar um espaço no coração da sua mãe. Isaac vai seguir a tradição que dava ao filho mais velho, o primogênito, um direito maior, um privilégio maior. Então, Isaac vai ter uma predileção primeiro pela tradição do que mesmo pela revelação da vontade divina. E isso vai desembocar numa predileção pelo filho mais velho, que era Esaú. Então é um perigo quando o homem dá mais lugar à cultura, à tradição, à moda, aos conceitos terrenos, do que dar voz, vez, espaço àquilo que é a vontade de Deus. Deus é o Deus que quebra paradigmas, que quebra protocolos. Deus desfaz o conselho dos homens e nós temos que entender e atender os conceitos de Deus para a nossa vida, em obediência, em submissão, em devoção. Como Isaac queria dar seguimento à tradição da primogenitura, Rebeca, como mãe, agora vai querer suprir um espaço que ela entende que ficou vazio na relação com Jacó. Então, aí está instalado o drama, aí está instalado o conflito. E é triste porque as decisões que vão ser tomadas mais à frente vão demonstrar os encaminhamentos nefastos que isso causou. Nós vamos ver que Esaú venderá o seu direito de primogênito para Jacó. E Jacó lança a proposta ao seu irmão, influenciado negativamente pela sua mãe. Como Rebeca vê que Jacó está perdendo um espaço, vai usar de uma artimanha, vai usar de uma situação, de um arrumadinho, né? Numa linguagem que nós usamos bem corriqueira, numa trapaça, um estratagema ali, cotidiano, doméstico, caseiro, para tentar burlar as regras da tradição e compensar Jacó com algo que Rebeca pensou que ele tinha perdido, mas Jacó não precisava trapacear, não precisava barganhar, não precisava querer compensar nada, porque Deus já tinha lhe dado tudo o que ele precisava. Deus disse que ele seria servido pelo maior. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou colocando Jacó numa posição maior do que a de Esaú. Ah, mas se Deus queria fazer isso, não tinha como fazer Jacó nascer primeiro, então, para ele ser o primogênito? Mas aí Deus ia seguir o curso natural das coisas. E nem sempre Deus quer seguir o curso natural que ele mesmo criou. Ele às vezes quer quebrar este curso natural para mostrar aos homens que ele é Deus. Então, estes possíveis arranjos familiares eram completamente desnecessários, porque no plano presciente de Deus, no plano eterno de Deus, tudo já estava resolvido. Então, nós que fomos chamados para constituir uma família, quando Deus vai nos presenteando com os elementos da nossa família, né? Quando o homem casa e adquire uma esposa e em seguida vem os filhos, nós precisamos sempre estar pedindo a Deus o discernimento e a orientação do que é que Deus, como Senhor, quer
para a nossa família. Nós precisamos pedir a Deus clareza, qual o propósito que Ele tem para cada indivíduo da família e para aquela família como um todo. Porque Deus usa a individualidade humana, Deus usa as personalidades distintas de cada elemento da família e como peças de um quebra-cabeça, como pedras de um mosaico, une essas individualidades para produzir uma coletividade que está muito bem intrincada. Deus não coloca peças fora do eixo, fora do lugar. Deus promove um lindo complemento. Esse complemento inicial entre homem e mulher e, consequentemente, depois com a vinda dos filhos, os filhos não vêm como peças estranhas, muito pelo contrário, eles vêm também como peças que vão complementando esta paisagem espiritual que Deus está criando para refletir a sua glória. Quantas famílias têm sido destruídas por causa de grupinhos, de sentimentos facciosos que acontecem dentro dela mesma? 3 integrantes, 4 integrantes, 5, que deveriam constituir peças para um correto e pleno funcionamento daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas, mas termina se tornando pedras de tropeço. Não sejamos pedra de tropeço, não usemos os nossos filhos como pedra de tropeço, mas sejamos instrumentos de Deus para fazer com que cada elemento da família caminhe nas veredas que o Senhor já tem trilhado para nós. Nós vamos observar que esses problemas da predileção de Isaac e de Rebeca não trouxeram consequências apenas para os anos em que eles viveram, mas vão trazer consequências também para a descendência. E nós sabemos que nossas atitudes erradas e equivocadas podem trazer efeitos duradouros, efeitos perenes. Não queremos sofrer, não queremos que os nossos sofram. Então, querido professor, querida professora, você será um instrumento de Deus, de alerta, de exortação, para que os seus alunos sejam instrumentos que glorificam a Deus no seio familiar. Aqueles que já têm filhos, evidentemente, terão esta lição como um remédio. E aqueles que não têm filhos ainda, ou mesmo os têm, mas para a glória de Deus estão escapando do favoritismo e da predileção, podem receber esta lição e a palavra de Deus como vacina, como um antídoto, já livrando o coração de fraquejar nas decisões de como encaminhar corretamente o relacionamento com os filhos. A conclusão da lição nos mostra que Deus nos dá lições como devemos criar os nossos filhos. Nós temos aí vários livros, vários cursos de como gerenciar, administrar uma família de maneira fiel à vontade de Deus. Mas a própria Escritura nos traz essas respostas. E fica aqui uma advertência ali em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo orienta que os pais não devem provocar os filhos à ira. Porque a ira, ela pode trazer a rebeldia, ela pode trazer pecados com consequências irreparáveis. Que cada pai seja um instrumento de edificação para os seus filhos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.